No último mês, agora de outubro, e antes disso, em julho, nós fomos diretamente às estradas. O Ministério Público do Trabalho esteve em todos os estados do país para fazer a seguinte verificação. Ora, qual é a realidade do segmento neste ano de 2012? Porque o que nos levou, digamos assim, a entrar nessa briga foi a constatação em Rondonópolis, isso em 2007, de que nós estávamos diante de uma legião de pessoas tendo que se drogar para poder prestar os seus serviços. E essa situação conduz, como todos sabem, a um número astronômico, quase compatível com a verdadeira guerra, de mortes, acidentes e um custo econômico e social realmente na casa dos bilhões em termos econômicos. São 32 bilhões, 15 desses 32 bilhões apenas com acidentes envolvendo caminhões e ônibus. E o que é mais dramático, nós temos em torno de 4.000 mortes ao ano envolvendo apenas motoristas, sem considerar aí os terceiros que também morrem vítima dessa situação. Ora, mas essa foi uma realidade de 2007. Como estamos, então, em 2012? Fomos às estradas, como já disse, verificar, e a constatação foi que dos 4.000, nós temos já chegando perto dos 8.000. O número de acidentes também experimentou um aumento muito expressivo, quase dobrando. A extrapolação de jornada continua absolutamente desumana. No início nós tínhamos uma resistência, né, de certa forma, em admitir esse verdadeiro genocídio que assistimos nas nossas estradas. Ele continua, portanto, o desafio, as razões que acabaram levando à instituição dessa norma estão cada vez mais presentes entre nós. É uma lei que foi resultado não de uma imposição ministerial, seja do Ministério Público, seja do Ministério do Trabalho ou de qualquer outro órgão de Estado. Nós estamos diante de uma norma que foi fruto de um consenso, e que eu diria um consenso histórico, de direitos naturalmente antagônicos. Estamos, portanto, diante de uma lei que foi extremamente debatida e fruto de um consenso da sociedade, das forças, digamos assim, dos elementos de poder, dos fatores de poder desse segmento. E ainda assim, temos hoje esse impasse. E por que o impasse? Penso que precisamos enfrentar este ponto. Ora, o porquê do impasse? A quem interessa este impasse? A quem interessa não aplicar essa norma? A quem interessa continuar matando milhares de pessoas e infligindo à sociedade brasileira bilhões de reais de prejuízo a cada ano? Eu penso honestamente que isso não interessa a nenhum cidadão brasileiro. Isso interessa quando nós despersonalizamos a figura do ser humano, aí passa a interessar alguns grupos. Porque eu não consigo conceber um cidadão brasileiro não estar interessado em aplicar essa norma. Mas grupos, sim. E que grupos? E essa pergunta a gente tem que oferecer a resposta. Hoje nós temos segmentos ligados ao agronegócio, buscando apoio no parlamento e conseguindo esse apoio, sob a falsa premissa de que nós não teríamos rodovias com estrutura adequada e mais, que não teríamos condições, o custo do Brasil seria absolutamente insustentável para a manutenção do natural destino do Brasil, que vem buscando ocupar um espaço destacado no cenário mundial. Duas grandes falácias. A primeira delas é porque quem aqui não testemunhou o fato de que o transporte no país se desenvolve historicamente com base exatamente nos atuais pontos de parada. Eles existem. O que é inviável é a manutenção do status quo atual. Se não tivermos essa lei plenamente eficaz, daqui a 10 anos, 20 anos, estaremos aqui diante de existência de pontos e pontos inadequados. Ao passo que o Ministério Público não tem a menor dúvida quanto a isso.
Estando eficaz a lei, porque uma coisa é ela vigente, a outra é ela eficaz, portanto, cobrada e respeitada, em pouco tempo, teremos uma mudança de perfil ao longo das rodovias extremamente importante. Outro ponto que se coloca, que me parece absolutamente muito mais falacioso, é o custo Brasil. Ora, nós teríamos aí uma elevação no frete que nos tornaria, digamos, não competitivos, afetaria a nossa competitividade. Nada mais falacioso. O país tem um atraso histórico em termos logísticos, exatamente em razão da ausência de uma norma como esta. Então nós temos um frete artificialmente barateado e a falsa impressão de que ele nos dá uma competitividade, porque entra de um lado e sai pelo outro, mas com um resultado social absolutamente desvantajoso. Milhares de pessoas morrem. Hoje temos o dilema de que o segmento precisa de mão de obra e é uma mão de obra qualificada e rara, e estamos matando 4.000 profissionais a cada ano. Aí há o questionamento, ora, por que o jovem não quer ser motorista? Quem quer entrar na fila do corredor da morte? Eu pergunto. Teríamos realmente que oferecer algo muito, muito atraente para que alguém entrasse num segmento de tamanha penosidade para o trabalho. Me parece que essa norma ela vem trazer uma solução, uma estabilização para todos. E voltando ao questionamento, a quem interessa tudo isso? Nós temos hoje, o nosso país, a nossa pauta de exportações, a nossa balança comercial é baseada em commodities. A commodity, como todos sabem, e daí eu me voltando diretamente aos embarcadores, que são o nosso contato, né, com relação a esse tipo de mercadoria, com relação ao mundo, com o restante do mundo. A commodity ela tem um problema de governabilidade com relação ao seu preço de comercialização. Ela depende de uma equação de demanda mundial, oferta e procura mundial. Portanto, nós não temos como estabelecer ou impor o preço de quanto a soja vai custar no mercado internacional e demais commodities, a título de exemplo. Ora, então, se eu não tenho como estabelecer controle sobre o meu preço de venda, eu tenho que resolver o meu problema de custo interno. E qual é o problema? O problema é que o frete é parte dessa pauta de custos. Então, ainda que nós tenhamos parcelas ocultas, não interessa se essa parcela oculta vai ser socializada por todos, ou pelo grupo de trabalhadores, ou mesmo em razão de sobrepeso, etc., não importa. O fato é que eu vou conseguir baratear o meu custo, e aí eu tenho uma chance muito maior de conseguir uma boa margem na venda, com relação a esse preço que eu não controlo. Então, senhores, eu não tenho, pelo menos com relação a esse aspecto, e analisando do seu ponto de vista macroeconômico, a menor dúvida de que, financeiramente, economicamente, essa situação interessa tão somente ao grupo de embarcadores. E esse interesse é, eu diria, meramente aparente. Por quê? Porque também os embarcadores perdem com essa lógica, e perdem muito. E já observaram isso. Perdem muito porque, quando o seu caminhão tomba ou é roubado, a carga do embarcador que está sendo transportado, ele também perde. O custo para segurar hoje uma carga tende a ser elevado, por quê? Porque o índice de roubo de cargas não para de subir. Então o embarcador também perde com essa lógica. Tanto é assim que, a exemplo das grandes empresas de transportes, ou um segmento importante, também embarcadores têm demonstrado um compromisso com a responsabilidade social. Quando estive em Rondonópolis, agora no final de outubro, eu fui tomar depoimento exatamente em duas grandes embarcadoras, que eu me reservo não falar o nome, por razões óbvias aqui. E lá tomei depoimento dos gerentes industriais dos dois embarcadores, e a resposta que eu obtive lá
foi no seguinte sentido: já elevaram o frete em 31%. Em 31%, em razão da nova lei. Portanto, isso me deixou extremamente feliz que o segmento, que sem dúvida nenhuma é beneficiado por essa lógica perversa, também está assumindo e começando a assumir a sua responsabilidade. Mas será que essa é uma verdade para todo o segmento? Para todos os embarcadores? As informações que chegam para nós dessa mesma operação, infelizmente, vêm no sentido contrário. Nós levantamos nas rodovias informações de que nós temos 90% de descumprimento. 90% de descumprimento. Ora, e o que o Ministério Público do Trabalho vai fazer em relação a isso? Está fazendo em relação a isso? Nós estamos agora já na fase de seleção e organização de todo esse trabalho que foi feito nas rodovias, e estamos redirecionando para as unidades do Ministério Público para que investigações sejam instauradas em face das transportadoras, mas principalmente das embarcadoras. E por que principalmente das embarcadoras? Porque as embarcadoras, para nós, acaba sendo um alvo muito mais fácil, sendo bastante direto. É um número menor e toda a lógica de transporte passa pelos embarcadores. Então, serão os senhores, aqui representantes de embarcadores, os nossos clientes preferenciais no curto espaço de tempo. Por quê? Porque, efetivamente, a lógica estabelecida pela Lei 12.619 é a seguinte: não apenas o empregador, não apenas o próprio motorista, mas, eu diria, sobretudo, o embarcador é responsável pelo cumprimento, pela verificação do tempo de descanso desses motoristas. E isso se faz de uma maneira razoavelmente simples e inverte a lógica até então reinante. Por quê? Porque a lógica até então reinante era a seguinte: o motorista chegava até o local de embarque ou desembarque e ali ficava por horas ou eventualmente dias, e nem o motorista, tampouco a transportadora era remunerado de alguma maneira por aquele período. Portanto, um período de estocagem a custo zero. O primeiro questionamento a respeito dessa situação foi feito pela Lei 11.442, quando criou ali um valor, uma espécie de indenização a partir de determinado horário por tonelada. Muito bem. As embarcadoras na época agiram e conseguiram atenuar um pouco o efeito da 11.442, estabelecendo que esse tipo de indenização que seria fruto de um acordo entre as partes absolutamente desiguais, diga-se de passagem. O que fez a Lei 12.619? Estabeleceu, como dito pelo Dr. Narciso, o chamado tempo de espera. Então, agora, aquele motorista que vai ficar naquela fila algumas horas ou eventualmente dias, ele passa a receber ao final da jornada como tempo de espera. E o que acontece então com aquele motorista? Aquele, em tese, a lei está trazendo para ele uma remuneração, coisa que ele não recebia até então. O que ocorre? Apenas, para finalizar, não é? Essa lógica eu penso que eu posso responder ao Dr. Narciso na sequência, nos debates, penso eu. Agora, gente, esse mesmo motorista que está vindo e que vem premido pelo tempo para tentar chegar a um determinado horário para embarcar e lá fica e não descansou, passa a ser obrigação do embarcador, não apenas do empregador desse motorista, que ele verifique se ele descansou. E se ele não descansou, não pode o embarcador autorizar ou exigir que ele deixe suas instalações e siga a viagem. E a redação originária da norma, inclusive, criminalizava a conduta de eventualmente liberar esse trabalhador. Houve um veto com relação à responsabilidade penal nesse ponto. Mas a responsabilidade civil foi mantida. Então, o que faremos, nós do Ministério Público? Situações como esses dois embarcadores que eu tomei o depoimento em Rondonópolis, que, a despeito de terem elevado o frete em 31%, informaram que também não estão controlando o tempo de direção dos motoristas que ali desembarcam e embarcam. Nós chamaremos, não está cumprindo, nós temos uma lei no país, embora ineficaz em razão da resolução
417 do CONTRAN, ainda assim essa norma deve ser cumprida. Então, nós chamaremos os embarcadores ou para firmar um acordo extrajudicial conosco, um TAC, ou serão objetos, alvo de ações civis públicas. E o que pediremos no TAC ou na ação civil pública? Cumpram a lei. Cumpram a lei. Agora, qual é o apelo que o Ministério Público deixa aqui ao final? Talvez o tom, não sei, não é nossa intenção de parecer agressivo ou provocativo, não é isso. Muito pelo contrário. A mensagem que o Ministério Público traz aos senhores, e hoje, principalmente, o novo grupo, que nós estamos aqui hoje tendo contato, os embarcadores, é no sentido de que somem-se a nós. A nós, que eu digo, o lado bom da força, né? Se estivéssemos aqui falando em Jornada nas Estrelas, né? Enfim, juntem-se a esse esforço por salvar vidas, juntem-se a esse esforço por realmente fazer evoluir esse segmento, esse setor no país, juntem-se, enfim, a esse esforço pelo efetivo cumprimento da responsabilidade social de cada uma das empresas dos senhores, que são empresas extremamente importantes para esse país, e apenas pedimos, portanto, que reconheçam também, o motorista também é muito importante para esse país. Muito obrigado.